6 pequenas embarcações surgem no radar do USS Abraham Lincoln a 14 km de distância, distribuídas num arco de 40 graus pela aproximação sul, sem avançar, mantendo posição. Cada uma transporta um sistema portátil de defesa antiaérea, o MISAC-3, a variante naval iraniana com maior alcance e um sistema de guiamento mais sofisticado do que a versão que tem aparecido em todos os confrontos desta guerra. 3 helicópteros MH-60 Romeo estão no ar em patrulha antissubmarina de rotina quando as embarcações começam a disparar, não contra os helicópteros, perto deles. Cada míssil lançado numa trajetória que não chega a seguir o helicóptero junto ao qual é disparado, suficientemente próximo para forçar uma manobra evasiva, suficientemente afastado para que o helicóptero sobreviva à manobra todas as vezes. 6 embarcações a disparar em sequência, nunca mais de 2 mísseis no ar ao mesmo tempo. Um padrão que para qualquer pessoa a observar cada confronto individualmente parece exatamente o que aparenta ser. Fogo de sistemas portáteis, helicópteros evitam. Procedimento padrão a funcionar como previsto. No Centro de Informação de Combate, o painel de ameaças mostra 6 pequenas embarcações numa rotação lenta de trajetórias de mísseis que passam perto sem acertar. Cada relatório individual de confronto diz o mesmo. Contacto com fogo, helicóptero evitou, míssil caiu ao mar, sem danos. Os oficiais de quarto registram cada ocorrência, actualizam o quadro de ameaças e passam à seguinte. 6 embarcações a disparar devagar, quase com preguiça. Nunca mais de 2 mísseis em voo. Nada num único confronto exige atenção urgente. É exatamente esse o objetivo. O tenente-comandante António Rivera tem acompanhado continuamente as posições dos 3 helicópteros desde o primeiro disparo. Faz parte das suas funções coordenação de helicópteros, garantir que os 3 ativos aéreos da formação estão espaçados de forma a cobrir os setores de busca atribuídos sem lacunas. Normalmente é uma tarefa de fundo, um fluxo constante de atualizações de posição que confirmam que tudo está onde deve estar. Em poucos minutos, nota algo que os relatórios individuais de confronto não revelam, porque nenhum relatório individual foi concebido para o revelar. O helicóptero 1 foi forçado a evadir 3 vezes. Dada a evasão, empurrou para nordeste. O helicóptero 2 evadiu 2 vezes, ambas empurrado para norte. O helicóptero 3 evadiu uma vez, empurrado para nordeste. 3 helicópteros, 3 posições de partida diferentes, 3 padrões de patrulha diferentes, 3 ameaças individuais diferentes que, observadas uma de cada vez, parecem confrontos isolados com sistemas portáteis. Observadas em conjunto no ecrã de acompanhamento de posições de Rivera, as 3 aeronaves estão a convergir para o mesmo quadrante norte-nordeste da formação. Não porque alguém as tenha ordenado para lá, mas porque sempre que uma delas tentou manobrar para se afastar de um míssil em aproximação, a única direção que fazia sentido era uma direção que, por acaso, era nordeste. Rivera consulta a área de onde os helicópteros estão a ser afastados, rumo 187, sul-sudoeste. Minutos antes, esse rumo tinha um helicóptero a fornecer cobertura intermitente a baixa altitude como parte do seu padrão de patrulha. Não cobertura constante, mas suficiente para o sector ser varrido a cada poucos minutos pelos sensores voltados para baixo da aeronave. Agora, não tem nenhum. Não porque alguém tenha ordenado aos helicópteros que se afastassem do rumo 187, mas porque 6 pequenas embarcações, a disparar mísseis que nunca chegam a acertar, passaram vários minutos a garantir que nenhum dos 3 helicópteros pudesse estar ali. Envia o relatório. A análise de padrões sugere condução coordenada dos ativos aéreos para longe do rumo 187. Recomenda-se restauração imediata de cobertura nesse sector. A resposta chega. Manobras evasivas consistentes com resposta padrão a fogo de sistemas portáteis. Padrão coordenado não confirmado. Prosseguir operações atuais. Rivera lê a resposta 2 vezes. Do ponto de vista do oficial de quarto, a resposta faz sentido. Cada confronto individual é genuinamente uma evasão padrão, manual e sem nada de extraordinário. O padrão só existe se estiver a observar as posições dos 3 helicópteros ao longo do tempo, o que é exatamente a coisa específica e restrita que as funções de Rivera o obrigam a acompanhar e que quase mais ninguém faz. Continua a observar o rumo 187. O fogo das pequenas embarcações intensifica-se, não mais preciso, mais frequente. Os 3 helicópteros agora completamente comprometidos em manobras evasivas contínuas. Os 3 completamente afastados de qualquer posição de cobertura sobre o rumo 187. A lacuna que era intermitente torna-se total. 0 cobertura de helicópteros no raio de 30 km, centrado no rumo 187 pela primeira vez desde que a formação chegou a esta área de operações.
O procedimento padrão, quando a cobertura de helicópteros cai a zero em qualquer sector, prevê o lançamento de 2 helicópteros de reserva do convés de voo em segundos, estabelecendo cobertura de substituição em 4 minutos. É uma resposta bem treinada, suficientemente rápida para que em todos os exercícios e em todas as lacunas reais anteriores tenha fechado a brecha antes que algo significativo pudesse acontecer. A contagem decrescente de 90 segundos começa no momento em que a lacuna passa de intermitente a total. 11 segundos depois, surge uma assinatura de lançamento do rumo 187. Não das pequenas embarcações de algo 70 km mais longe, algo que esteve em silêncio durante todo este tempo. Motores frios, radar desligado, à espera de uma janela de 90 segundos que 6 pequenas embarcações passaram os últimos vários minutos a criar. Uma manobra invasiva de cada vez. O ROD 500, o míssil balístico iraniano de combustível sólido e curto alcance. Não a ogiva mais pesada do arsenal iraniano, nem a mais rápida, nem a mais manobreira. A formação já derrotou mísseis mais pesados, mais rápidos e mais manobreiros do que este em confrontos anteriores desta guerra. O que torna o ROD 500 perigoso aqui não é o míssil. É o momento. Dos 70 km, o tempo de voo do ROD 500 é de 83 segundos. A sua trajetória é baixa e plana. Plana o suficiente para que nos primeiros 60 segundos de voo permaneça abaixo do horizonte de radar do sistema Aegis, colando-se à curvatura da Terra no corredor de aproximação com máscara de terreno específico que a cobertura a baixa altitude dos helicópteros existe para preencher. Com helicópteros presentes, essa lacuna de 60 segundos não existe funcionalmente. O radar voltado para baixo de um helicóptero em voo baixo detecta contactos rasantes que um radar instalado num navio geometricamente ainda não consegue ver. Sem helicópteros nesse corredor, o ROD 500 é, para todos os efeitos práticos, invisível durante 60 dos seus 83 segundos. 83 segundos de tempo de voo, 90 segundos de lacuna de cobertura. O Irão calibrou o momento para que o míssil chegue 7 segundos antes de os helicópteros de reserva poderem estar no ar, quanto mais restabelecidos em posição. Não um míssil mais rápido do que as defesas da formação. Um míssil mais rápido do que a capacidade da formação de o ver a chegar. Por desenho, explorando uma costura específica entre dois sistemas que funcionam perfeitamente por si sós. Rivera tem estado a observar o rumo 187 desde o seu primeiro relatório, muito antes de haver ali algo para ver. Não tem uma pista de radar quando a assinatura de lançamento aparece. Nada no rumo 187 cruzou ainda o horizonte de radar do sistema Aegis e não o fará durante quase um minuto. O que tem são vários minutos de telemetria de 3 helicópteros que transmitiram continuamente, mesmo enquanto manobram. Cada feed de sensores, cada câmara, cada retorno de radar, transmitido de volta ao navio como rotina. Quase nada disto é alguma vez revisto em tempo real, porque o foco completo dos helicópteros nos últimos vários minutos foi sobreviver, não procurar. Nesse mesmo instante, o helicóptero 2, em curva acentuada para norte na sua terceira manobra evasiva, asas inclinadas para ganhar distância em relação ao último quase acerto, varre com o seu sensor infravermelho voltado para baixo o rumo 187 durante menos de meio segundo. Enquanto vira, o sensor capta um clarão de lançamento, 70 km ao longe, mesmo no horizonte. A assinatura térmica inconfundível de um motor de foguete sólido a acender. O sensor do helicóptero não estava orientado para o rumo 187. Ninguém o apontou para lá. Estava a olhar para ali completamente por acidente, por uma fração de segundo, a meio de fazer outra coisa inteiramente: sobreviver. Rivera capta o clarão no feed de telemetria quase instantaneamente, porque é uma das únicas pessoas no navio a observar esse feed, e porque passou os últimos vários minutos especificamente à espera de algo, qualquer coisa, do rumo 187. Um único penacho infravermelho, sem pista, sem velocidade, sem classificação confirmada, nada que normalmente gerasse um alerta por si só. Mas um clarão nesse rumo, a essa distância, no exato momento em que uma lacuna de 90 segundos se tornara total pela primeira vez no destacamento, para Rivera só pode ser uma coisa. Tem o perfil de voo conhecido do ROD 500 de confrontos anteriores desta guerra. A trajetória específica baixa e plana. O tempo de voo de 83 segundos a esta distância. O problema do horizonte de radar que surgiu em análises pós-confronto antes, mas que nunca foi o facto central e vivo de um confronto. Um único ponto de dados infravermelho, mais um perfil de voo conhecido, é suficiente para construir uma pista prevista, não uma precisa, uma suficientemente boa.
Segundos após o clarão de lançamento, Rivera transmite uma solução de orientação diretamente aos operadores de radar de controlo de fogo do sistema Aegis, contornando a cadeia de reporte mais lenta inteiramente porque não há tempo para ela. Não um contacto classificado, não tem nada para classificar. Um rumo previsto, uma banda de altitude e um tempo até ao horizonte de radar construídos a partir de um clarão infravermelho e um perfil de voo, com uma única linha anexada. Orientar radar para rumo 187. Aquisição de radar prevista em 31 segundos. Provável ROD 500 em aproximação. O operador de radar orienta um radar de controlo de fogo para o rumo e banda de altitude indicados de imediato. Não há nada a perder em olhar. Esperam. O ROD 500 cruza o horizonte de radar do sistema Aegis exatamente 31 segundos após a orientação de Rivera, precisamente como previsto. O perfil de voo real do míssil a corresponder quase exatamente ao que Rivera retirou da memória e dos confrontos anteriores. Isto é 28 segundos antes de o radar o ter adquirido a través dos padrões de busca normais, que barren metódicamente e só teriam encontrado o ROD 500 quando este subise o suficiente para ser geométricamente visível por si propio. A busca normal teria encontrado o míssil já con 53 segundos de voo dos seus 83, 30 segundos de tempo de voo restantes no momento da detección, suficiente, no mellor dos casos, para un lanzamento de SM-2 e unha hipótese. Con a adquisición anticipada, a formación ten 51 segundos de tempo de voo restantes no momento da detección, suficiente para dois. O primeiro SM-2 lanza quase de inmediato. A célula de lanzamento vertical dispara segundos após o bloqueio de radar, subindo para un ponto de intercepción construído sobre a trayectoria do ROD 500, tal como rastreada nos primeiros 4 segundos de visibilidade de radar. O SM-2 atinxe o seu ponto de intercepción 25 segundos depois. O ROD 500 executa unha pequena corrección terminal, 1,4 graus. Nada como as evasores repetidas e dramáticas de un vehículo de reentrada manobrador, apenas un único axuste modesto de curso, o tipo incorporado nun mísil desta clase como salvaguarda final contra exactamente este tipo de intercepción. É suficiente. O desvío lateral coloca a detonación do SM-2 a 19 metros da fuselaxen, fora do raio letal. 22 segundos restantes. O segundo SM-2 lanza con unha solución actualizada, o sistema de controlo de fogo a recalcular instantaneamente en torno do rumo corrixido agora coñecido do ROD 500. O mísil mantén ese rumo. Ten unha corrección terminal programada, non dúas, e xa usou a súa única carta. O segundo SM-2 atinxe o ponto de intercepción e detona a 4 metros da fuselaxen. Non unha destruición limpa. O padrón de fragmentación atinxe a sección da cauda do ROD 500. As superficies de controlo na asemblaxen de guiamento traseira sen atingir a propia oxiva. A cauda do mísil desintégrase na explosión. O ROD 500, a 9 segundos do impacto, torna-se instantaneamente uma massa sem guiamento. Já não um míssil em qualquer sentido significativo, apenas momento e massa, e uma ogiva a cair em qualquer trajetória balística que a sua velocidade restante e a perda assimétrica súbita das suas superfícies traseiras produzam. 9 segundos.